Olá, alunos! Oi, terceirão! Tudo bem com vocês? Eu vou conversar aqui com vocês novamente sobre retrovenda, com o objetivo de que nós possamos encerrar esse conteúdo nesse momento. É claro que se vocês tiverem ainda mais alguma dúvida, envie-me, encaminhe, que a gente ainda pode conversar até nas nossas lives ou por WhatsApp, enfim, né? A gente conversa e resolve. Mas o meu objetivo agora é enfrentar algumas questões que não foram tratadas ainda com vocês sobre retrovenda, aprofundar um pouco mais esse conteúdo e depois aí a gente já pode iniciar novos conteúdos, tá? É claro que a retrovenda ela é mais truncada, ela é mais cheia de detalhes e isso faz com que a gente tenha que se delongar um pouco mais com esse assunto. Mas os outros pactos são mais rápidos e aí a gente consegue avançar, tudo bem? Eu quero iniciar relembrando a vocês o prazo da retrovenda. Vocês já sabem, né? A gente já abordou sobre isso. O prazo para a estipulação da retrovenda é de até 3 anos e a natureza desse prazo é decadencial. Já falamos sobre isso, você já sabe. O que eu não falei ainda com você é com relação a partir de quando esse prazo começa a ser contado, não é? Nas nossas aulas, a gente observou que os direitos obrigacionais, né, as relações contratuais, elas nascem, o momento de formação de um contrato, ele acontece no momento do consentimento, no momento da convergência das vontades entre as partes, certo? Então, a gente poderia dizer que começa a contar o prazo decadencial de 3 anos da retrovenda a partir do momento em que houve o consentimento das partes contratantes com relação à estipulação dessa cláusula dentro do contrato, certo? Então, existe um efeito imperando já entre as partes, o efeito daquele negócio jurídico imperando entre as partes a partir do consentimento, da manifestação de vontade convergente entre as partes. Mas, como eu disse, esse efeito é interpartes, somente entre aquele comprador e aquele vendedor, que vocês sabem que nasceu ali um vínculo jurídico, aquela fita laranja, certo? Bom, mas eu poderia estender os efeitos dessa retrovenda, desse negócio jurídico, para terceiros? Sim, eu posso estender esses efeitos. A partir de quando eu poderia ter o início da contagem de um prazo de retrovenda, quando eu estendo esses efeitos a terceiros, com relação a terceiro, que é o registro daquele contrato no cartório competente, certo? Então, a partir daquele registro, a gente pode estender os efeitos, e essa talvez o principal objetivo, né, daqueles que estabelecem um contrato de compra e venda com retrovenda, é estender esses efeitos para terceiros, então contados a partir do registro, certo? Um outro ponto que é importante, a retrovenda, ela pode ser objeto de contrato autônomo. Seria possível que nós fizéssemos um contrato de compra e venda com pacto de retrovenda e registrássemos no cartório competente. Fizéssemos aqui o contrato, nasceu o vínculo obrigacional e vai lá e registra no cartório competente. Mas a minha pergunta é: seria possível que nós fizéssemos um contrato de compra e venda sem o pacto da retrovenda, formalizássemos todo esse negócio jurídico como deve ser feito, vai lá no cartório competente, registra o contrato de compra e venda. E posteriormente, imaginemos aí que, sei lá, 2 meses depois, eu, vendedora, queira estabelecer com aquele comprador o pacto de retrovenda. Eu poderia fazer um contrato autônomo e ir lá depois e registrar e anexar naquele contrato previamente estabelecido? A resposta, de acordo com a doutrina majoritária, porque há entendimentos diversos, mas de acordo com a doutrina majoritária é que não
pode ser feito um contrato autônomo para estabelecer pacto de retrovenda. A retrovenda eu devo fazer dentro do contrato de compra e venda. Por isso que a gente está tratando desse assunto como pacto adjeto, ou seja, aquele pacto, aquela cláusula adicional ao contrato de compra e venda, certo? Então, por conta até de não tentar evitar, na realidade, a má-fé, evitar simulações, enfim, a doutrina entende mais adequado que o pacto de retrovenda seja feito dentro do contrato de compra e venda, certo? Então, não valeria para contratos autônomos. E um outro ponto bem importante ser tratado, que é uma questão extremamente doutrinária, né, com pouca relevância prática, mas que para o entendimento da matéria, para o amadurecimento do conteúdo, eu acho importante trazer aqui para vocês, tá? Que é a questão que envolve o artigo 507. O artigo 507 do Código Civil diz assim: o direito de retrato que é cessível e transmissível a herdeiros e legatários poderá ser exercido contra o terceiro adquirente. Pessoal, são dois aspectos que vocês devem observar, que não ficam claros na redação deste artigo, dessa leitura aqui que eu fiz com vocês. Nós estamos observando a possibilidade de transmissão desse direito de retratação a partir do viés do vendedor da coisa ou do comprador. A quem será que o legislador se referiu e a quem, na prática, a gente acaba utilizando, né? A quem se direciona essa possibilidade de transmissão desse direito de retratação. Bom, se nós observarmos pelo lado do vendedor da coisa, que tem o direito de readquirir a coisa, né? Nós temos ainda dois pontos para observar. Será que ele pode transmitir, o vendedor, será que ele pode transmitir esse direito de resgate para uma outra pessoa num negócio inter vivos, né, por meio de um negócio jurídico? Ou será que ele só pode fazer essa transmissão por conta da morte, né? Por causa mortes? Ou seja, ele só transferiria o direito de retratação aos seus herdeiros. Me parece, né, que o legislador, quando ele diz que o direito de retrato é cessível e transmissível a herdeiros e legatários, ele está exclusivamente se referindo à possibilidade de transmissão desse direito de readquirir a coisa aos herdeiros e legatários, ou seja, somente por uma situação causa mortes. Mas poderia esse vendedor fazer um outro negócio jurídico e transmitir isso em vida? Eu entendo que não, me filio à parte da doutrina que entende que não, por conta deste negócio jurídico, dessa cláusula especificamente da retrovenda, ser um negócio jurídico personalíssimo, tá? Então, eu entenderia que não. Mas há entendimentos divergentes? Sim, há entendimentos que né, há doutrinadores que entendem que seria possível, tá? Eu entendo que o legislador quis restringir a possibilidade de transmissão exclusivamente para herdeiros e legatários, tá? Então, essa transmissão não se daria num negócio inter vivos. E um outro aspecto que a gente deve observar é a possibilidade de transmissão daquele ônus, digamos assim, daquele peso que foi assumido pelo comprador quando aceitou a cláusula de retrovenda, né? Então, será que esse comprador, ele poderia, se ele vier a morrer, ele iria transmitir essa propriedade junto com aos seus herdeiros, junto com esse peso que a propriedade carrega, junto com essa obrigação que a propriedade carrega?
E da mesma maneira, será que esse comprador da coisa, quando ele vende a coisa, sem que o vendedor tenha readquirido ainda dentro daquele prazo, será que essa coisa iria com esse encargo para aquele novo comprador? Esses são aspectos importantes. Eu entendo que essa transmissibilidade ocorreria sim por parte do comprador também, tanto em negócio inter vivos quanto causa-mortes. Entretanto, isso se daria não por força do vínculo obrigacional assumido entre as partes, certo? Porque vocês se lembram que o vínculo obrigacional, vínculo de natureza obrigacional, ele não tem o condão de vincular a pessoa à coisa, ele vincula duas pessoas, ou seja, o comprador e o vendedor. Mas esse ônus, né, ele seria estendido, ele seria transmitido? Seria por conta do registro no cartório competente, que traria a publicidade necessária para que um possível comprador tomasse ciência da cláusula de retrovenda, certo? Então, geraria esse efeito para terceiro a partir do registro. Agora, entre as partes, não haveria que se falar nessa possibilidade de transmissão, até porque vocês devem se recordar que quando a gente trata, me filiando à corrente que entende que seria um direito personalíssimo, né? Quando a gente trata de um negócio jurídico celebrado de maneira personalíssima, uma das formas da extinção desse negócio jurídico é a própria morte, né? Então, se viesse a morrer uma daquelas partes, esse negócio seria extinto e aí dessa forma não transmitiria nem para os seus herdeiros, nem para terceiros, né? Mas isso ocorre não por força do vínculo obrigacional assumido entre as partes, mas sim por força do registro, né? O efeito que o registro traz no negócio jurídico é exatamente essa ampliação desse efeito a terceiros. Tudo bem? Eram esses pontos que eu queria tratar neste momento aqui com vocês. Como eu disse, repito, se houver mais alguma dúvida sobre este tema, eu fico aqui aguardando o seu questionamento para que a gente volte a conversar. Tudo bem? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!